Não examinamos pacientes sentados, né? Você já sabe disso, só para facilitar a visão de todo mundo aqui, tá? Vamos seguir a questão numérica, só para simplificar a demonstração. Pode ir para cá, pode ir para cá. A questão numérica em relação à sequência do exame, que vocês já sabem que não há uma sequência obrigatória de exame, né? Na nossa sequência, então, no primeiro de hoje, qual vai ser? Facial. Qual é a função primordial dele? Não, a única. Em relação referente à musculatura mímica, não é isso? A gente examina a mímica do nosso paciente. Como é que a gente faz isso? Evitem, questão só de elegância de quem vai examinar, evitem falar para o paciente assim, ri para mim, mostra os dentes para mim. Não tem um erro nisso aí, mas quando a gente fala assim, o paciente às vezes está muito nervoso, está dentro do hospital, às vezes ele não mostra o dente dele, então evitem esse tipo de coisa para o paciente não ficar embaraçado. A maneira mais simples de fazer, você faz o movimento e pede para o seu paciente acompanhar, repetir, entendeu? Fica até mais fácil de explicar também, tá? Então vamos, faz isso. Olha bem para cima, olha, fecha esse olho. Vou tentar abrir, você não deixa, tá? Isso. Faz assim. Isso, obrigado. O que a gente faz? Mímica diferente. Posso pedir para colocar a boca para um lado, a boca para o outro, o que for necessário para estimular a mímica do paciente, a gente vê se tem algum assimetria. Tá bom? Simples desse jeito. Há outras funções. Nós temos o certo que faz a sensibilidade geral do meato. Isso é um dado que às vezes variou do exame físico a gente. Faz a sensibilidade geral do início do meato acústico externo. A gente você pode testar a sensibilidade lá no meato acústico, que é do sétimo. Nós estamos aprendendo o básico do básico. Tá? Ok? Depois, oitavo nervo craniano. Quem que é? Vestígio coclear. Vamos começar examinando a parte coclear, só pela questão da didática, para facilitar. Para examinar a audição, vocês já sabem, nós usamos o diapasão, que vocês já aprenderam a usar. Lembrando, só alunos do diapasão, sempre segurem na base do diapasão e não nas hastes do diapasão. Tá? Se o diapasão tem uma qualidade boa, ele até continua vibrando, mas a maioria das vezes é um diapasão barato e que se vocês segurarem aqui, ele vai parar de vibrar. Tá? De preferência, usem esse diapasão de 128 Hz, porque ele aumenta um pouquinho mais o tempo de vibração. Dá para a gente fazer com 256, mas com 128 facilita. Tá? Não é obrigatório, vocês vão usar o que tiverem no momento, mas de preferência, se puderem escolher o 128. Aprendam a fazer com o outro também, para a gente saber utilizar os outros. Tá? Qual que é a diferença? Esse de 128 vibra mais tempo, de 256 vibra menos tempo. Vocês lembram lá no exame da sensibilidade? Eu falei que para a sensibilidade é melhor de 256, porque ele não fica muito tempo. Para a audição, o melhor de 128, porque ele fica um tempo mais prolongado. Ok? Para começar o exame, primeira coisa, ainda mais se a gente já examinou a sensibilidade vibratória do nosso paciente, nós temos que explicar para o paciente que o que eu quero agora é som e não mais sensibilidade vibratória. Se a gente não examinou a sensibilidade vibratória, o que a gente faz é o seguinte, ó, tá sentindo vibrar aqui? Eu não quero isso, eu quero que você me fale do som que você vai ouvir, tá bom? Porque senão o paciente responde com uma audição à vibração, tá? Então, agora nós vamos encostar o diapasão do paciente. Tá bom? Não se esqueçam disso na hora de fazer o exame, tá? Há 3 etapas para o exame da audição do paciente. A primeira etapa é o exame de sensibilidade normal, que você já sabe fazer em qualquer situação, tá? Nós vamos agora fazer para a audição. Vou fazer o exame e aí eu explico para vocês depois, tá? Antes um pouquinho, esqueci de um detalhe importante. Façam isso em vocês para que vocês reconheçam a posição, tá? Imagine que o meato acústico do paciente está aqui na minha mão, o meato acústico externo, tá? Se eu faço a percussão e coloco o diapasão assim, ele vai escutar de um jeito. Se eu fizer assim, ele vai escutar de outro. A posição aqui tem que ser caprichosa. A gente chega bem perto e coloca no início do meato. E do jeito que vocês estão vendo, as 2 perninhas para o meato, não façam assim. Ele vai escutar assim também, mas dessa forma a gente tem uma resposta melhor do nosso paciente. Tá? Sintam isso em vocês. Colocam o diapasão vibrando e mexam assim meio centímetro para frente, meio centímetro para trás. Vocês vão ver o tanto que muda na percepção auditiva. Tá? A gente tem que ter certeza que estamos colocando a posição certinha. Tá? E o fato de eu estar sentado aqui já me dificulta muito esse tipo de coisa. A gente fica em pé e pega o paciente. Tá? Então vamos lá, vamos começar o exame da audição. Você está ouvindo o barulho? Tá? É igual ou tá diferente nos dois lados? Joga. O que eu fiz? Um estímulo. Tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Tô. Tá igual ou tá diferente. Reparem, detalhe do exame. Não falem estar sentindo.
senão vai complicar na hora da gente fazer os testes daqui a pouco. Tá? Fala que está ouvindo. Segunda coisa, eu fiz a percussão, coloquei numa orelha dela. Na hora que ela falou estou, imediatamente eu fui para outra orelha. Eu não fiz outra percussão, porque senão eu posso mudar a intensidade do estímulo e ele perceber de forma diferente. O que eu fiz é comparar uma orelha dela com a outra nesse momento do exame. Beleza? Tranquilo. Segunda parte do exame. Até aqui eu sei que ela está ouvindo, não sei se está normal ou não, mas ela está ouvindo e que está igual dos dois lados. Tranquilo? Jóia. Agora, na segunda parte, eu vou comparar a audição da paciente com a minha, que teoricamente está normal. Como é que eu faço isso? Deixa eu fazer e depois eu explico, tá? Ele fala parar. Isso. O que eu fiz? Já sei que está igual de um lado com o outro. Mesmo? Fiz a percussão, coloquei em uma das orelhas. Me avisa na hora de parar. Na hora que parou, eu trago para minha orelha e comparo. Se eu estivesse ouvindo, ela poderia estar com hipoacusia. Entendeu o raciocínio? Comparei a minha audição com a dela. Tá? Para que eu faço isso? Porque se eu faço lá no começo, tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Tô. Tá igual? Tá. Se eu considero que está normal, ela pode ter hipoacusia dos dois lados e eu não vou nem ficar sabendo disso. Eu, nessa segunda etapa, eu quantifiquei isso aí. Entendido? Joia, então. Se tiver tudo normal, acabou o exame de audição aqui agora. E o dela está desse jeito. Os dois lados estão iguais e está semelhante ao meu. Tá? Não, só um parênteses. Eu não preciso fazer esse teste da quantificação, no segundo momento, nas duas orelhas. Por quê? Eu já não comparei as duas no começo e não estava igual, então fazendo em uma eu já tenho essa resposta. Tá? O exame estando normal do paciente até nesse ponto, acabou, eu não preciso seguir adiante. Se houver hipoacusia, seja pela simetria que o paciente me relatou, ou seja pela diferença da minha percepção e da do paciente, eu preciso fazer a terceira etapa do exame. E são dois testes que a gente tem que fazer. O teste de Weber e o teste de Rini. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos imaginar que ela teve alguma alteração e eu vou continuar o exame por causa disso. Tá? Vamos fazer o teste de Rini primeiro. O Rini, ele compara a audição aérea com a audição óssea do paciente. Tá? Eu vou fazer o exame e explico para vocês depois. Tá? Como é que eu vou fazer só um detalhe para vocês entenderem na hora que eu encostar ali. Como é que eu posiciono o meu diapasão? Agora que eu vou encostar no paciente que eu falei com vocês. A gente pega a base do diapasão e coloca no processo mastoide do nosso paciente, atrás da nossa orelha. Tá? É bem atrás da orelha nesse processo mastoide que a gente tem, todo mundo sabe. Tá bom? E, detalhe, imagina que o processo mastoide está aqui. Evitem, eu viro aí para vocês já, tá? Evitem encostar a base do diapasão assim de lado. Tá? Bem apoiado mesmo. Sempre com ele bem apoiado na base, para não ficar inclinado. Esse aqui ainda tem uma base boa para isso, mas a maioria dos diapasões, eles são assim. Então, se a gente coloca só um pedacinho assim, dificulta que o paciente se coloca inclinado em relação ao plano do processo mastoide, o paciente às vezes pode não ouvir direito. Tá bom? Deixa eu fazer então e aí eu explico para vocês. Tá? Você vai me falar agora que você está ouvindo, tá? Eu ando com o motorzinho que eu não quero. Está ouvindo? Tá? E qual que está melhor a audição? Lá atrás ou aqui na frente? Joia. O que eu fiz? Eu encostei no processo mastoide. Perguntei, você está ouvindo? Ela falou, tô. Imediatamente eu trouxe para cá. Está ouvindo? Tô. Eu perguntei, qual que está melhor? Ela me respondeu, aqui na frente. E é o que se espera de normalidade. A audição aérea espera-se ser melhor do que a audição óssea. Entendeu? Sim? Se por acaso estivesse invertido, daqui a pouco nós vamos falar das alterações, a gente chama de Rini invertido. A audição óssea pode estar melhor que a aérea, ou mesmo igual à aérea. O que eu espero é que a aérea seja melhor do que a óssea. Tá? Esse é o que eu espero da mão. Fiz de um lado, faço do outro, como estou utilizando da mão. Ok? Tranquilo pro Rini? Passo para frente. Outra maneira, às vezes vocês vão ver em outros lugares aí, vocês vão achar, se quiserem, pode fazer o seguinte, a gente coloca lá no processo mastoide do paciente, tá ouvindo? Tô. Me fala na hora que parar. Na hora que o paciente falou, parou, não estou ouvindo mais, a gente traz aqui para frente e por ser a audição aérea melhor, ele ainda vai ser capaz de ouvir sem nova percussão, é claro. Né? Tá? Só variação sobre a mesma coisa. Weber agora. O Weber,
a gente vai comparar as duas orelhas do paciente, a gente vai comparar a transmissão óssea do estímulo auditivo nas duas orelhas do paciente. A gente coloca o diapasão no vértex do nosso paciente. Vértex é a parte mais alta do encontro dos parietais. É o cucuruto da nossa cabeça aí. Tá? Vocês vão ver outros locais, mas o melhor é no vértex, pela própria natureza do impulso que é transmitido. Tá? A gente faz a percussão, coloca no vértex e pergunta para o paciente se ele está ouvindo. Tá? Deixa eu fazer e explico para vocês. Vamos lá. Tá igual os dois lados, ou tá diferente? Deixa eu tirar a mão aqui para vocês explico para vocês. Deixa eu repetir aqui. Só. Tá vendo? Igual ou diferente? O que eu espero como resposta do Weber? O paciente que não tem alteração nem queixa auditiva, o Weber tem que estar centralizado. O que é o Weber centralizado? Nenhuma orelha, a percepção é maior. Tá? O exame dela, a audição nem era para fazer a Rine-Weber, né? Porque ela não tinha hipoacusia nenhuma. É questão de percepção do paciente. A gente tem que estar atento para esse tipo de coisa. Não tem sentido chegar só nesse momento do exame e ela ter um Weber alterado, isolado dos outros. Tá? E a gente precisa julgar com os três fatores: o exame da acuidade auditiva, Rine e Weber. Tá? O que eu espero no paciente então? Que a gente coloque lá e eu falo: tá ouvindo? Tô. Tá mais alto de um lado que do outro ou tá igual? Tá igual, dos dois lados. Tudo bem? Beleza? Joia. Esse é o jeito de fazer o exame. Vocês já aprenderam a fazer o exame. Agora vamos conversar um pouquinho da interpretação desse exame, que é o que a gente precisa fazer. A função do Rine e do Weber, eu falei que os dois só são feitos para hipoacusias. A função deles é definir qual é o problema auditivo do nosso paciente. Se é um problema otológico ou se é um problema neurológico. De acordo com a interpretação do exame, a gente consegue falar isso. Tá? Para poder explicar isso para vocês, nós vamos simular aqui uma surdez otológica. O paciente tem um problema na orelha média, na orelha externa, ele está com uma rolha luminosa, ele está com trauma de tímpano, lesão tipânica, alguma coisa. Tá? Como é que nós vamos simular aqui? Coloca do seu lado direito sua mão tampando sua orelha. Tá? Tudo bem? Então, simulando uma lesão otológica para ela. Presta atenção, isso não é exame mais, tá? Nós estamos só discutindo as alterações do exame. Bom, uma vez chego na prova aqui, não dá tampar a orelha de um lado, tampar a orelha do outro. Eu só estou exemplificando agora as alterações. Tá bom? Vou fazer o exame e nós vamos interpretar junto. Você está ouvindo? Tá? E abaixo. Hipoacusia na direita. Eu nem preciso mais comparar a audição do paciente com a minha para saber que ela tem hipoacusia. Ela já falou que está assimétrica. Já vou pular para o meu Rine e para o meu Weber. Tudo bem? Vou até pular o lado de cá só para agilizar. Eu ia começar o Rine do lado bom para ter o meu parâmetro. Depois eu vou pular o alternado. Ok? Posso falar de aqui. Tá? Aqui. Qual está melhor? Lá atrás ou na frente? Lá atrás. O Rine inverteu. O que era o Rine esperado se tivesse normal? A audição aérea ser melhor do que a óssea. O Rine agora inverteu. A audição óssea dela está melhor que a aérea. Tá? O que tem sentido. Quem gosta de cantar ou quem já prestou mais atenção, você já viu o cantor quando está lá com banda ao redor, ou com muita gente falando, tampa a orelha para poder escutar o som da própria voz? Testem isso em vocês depois. Quando a gente tampa a orelha, é como se a gente isolasse todo tipo de som externo e percebesse só a condução óssea que existe da produção da nossa voz para a nossa orelha, que está funcionando normal. O problema é da orelha externa. Beleza? Na hora que a gente faz isso, igual eu estou falando aqui agora para vocês, a minha voz fica muito mais alta na minha orelha direita do que na minha orelha esquerda. Porque a minha orelha esquerda percebe sons do ambiente e também da minha condução óssea. Se eu tirei os do ambiente, eu só percebo a condução óssea. Ok? Entendido? Beleza. Vamos continuar agora com o Weber. Então, primeiro, ela tem hipoacusia direita e ela tem Rine invertido à direita. Tá? Vamos ver o Weber como é que fica agora. Tampa de boca para mim, por favor, se dele. Sim, mais alto do lado. Vou tirar. Tá. Ela ficou com medo que ela... Testem isso em vocês depois para vocês poderem guardar. Fica mais fácil vocês testarem vocês do que ficar decorando. O que aconteceu? É o mesmíssimo raciocínio. Se eu tampei a minha orelha aqui, o som da transmissão óssea fica melhor do lado que está corretido mesmo. O meu Weber fica lateralizado para o lado da lesão.
Entenderam o raciocínio? Então, surdez otológica de condução. O paciente tem hipoacusia ipsilateral. O paciente tem o rim invertido do lado da lesão. E o paciente tem o Weber lateralizado para o lado da lesão. Entenderam por quê? Para não ficar decorando? Eu fiz até uma tabelinha lá no livro, mas não precisa decorar. Se vocês entenderem a historinha, vocês vão... Fica mais fácil. Tá? Não tem jeito de a gente simular uma surdez neurológica ou neurosensorial. Tá? Para isso a gente precisa cortar o nosso nervo lá. Mas vamos pensar junto aqui como é que seria a situação do paciente. Vamos imaginar uma surdez, eu tive a lesão do meu 8º nervo do lado direito. Como é que vai estar o exame da minha acuidade auditiva? Cortei meu 8º nervo direito. Eu vou ter hipoacusia à direita. Cortei o nervo. Nada vai passar lá dentro. Hipoacusia do lado da lesão. Como é que estará o rim do paciente? Invertido. Na verdade, ele não vai estar nem invertido. A gente usa desse jeito que vocês falaram. Ele vai estar invertido também, porque eu espero que a aérea seja melhor que a óssea. Mas se eu cortei o nervo, como é que vai estar a aérea em relação à óssea? Os dois não vão ser percebidos, nem a aérea nem a óssea. Porque não tem jeito de conduzir o estímulo para o meu tronco, muito menos para o meu córtex. Entenderam? Como é que vai estar o Weber do paciente com lesão do nervo, do 8º nervo direito? Lateralizado para onde? Para o lado da lesão. Para o lado contralateral. Por que é contralateral? Não cortei o nervo. Nada vai chegar do lado de lá, vai tudo para o lado que manteve a lesão. Então, na surdez neurosensorial, o paciente vai ter hipoacusia ipsilateral, rim invertido do ipsilateral e lateralização para o outro lado do Weber. Entendido o raciocínio? Se vocês entenderem isso ali, fica fácil. Beleza? Pro 8º? Joia. A gente deve evitar ficar levantando e sentando o paciente todo, mas só para a dinâmica seguir com o 8º nervo aqui, nós vamos levantá-lo, depois volta para cá e faz o teste. Vamos para a gente examinar o 8º nervo craniano agora. Fica de pé. Ó, primeira coisa, se o paciente entrou no nosso consultório andando bonitinho, está tudo tranquilo, você já sabe o equilíbrio básico dele. Mas se o paciente está às vezes no leito do hospital e a gente não sabe, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando coloca o paciente perto para examinar o equilíbrio dele é fazer o teste de Romberg. Não só pela questão do teste mesmo, mas para a gente ter um parâmetro se a gente pode seguir em frente com o exame em relação ao equilíbrio do paciente. Tá? O Romberg, na prática médica, ele serve para várias situações, tá? Mas só pela questão do que está colocado na apostila de vocês, a associação que foi feita é do Romberg com o fluido posterior, tá? A propriocepção, que tem todo sentido, tá? Mas vocês vão ver que a gente tem outras informações que a gente pode usar em outras situações clínicas, tá? Romberg é todo daquele jeitinho que eu falei com vocês. Daqui a pouco eu faço quando a gente estiver com o cerebelo também, mas colocar os pés juntos, colocar o paciente de olho aberto, depois fazer de olho fechado, com os braços abertos e ver se há ou não estabilidade. Por que eu estou falando do Romberg aqui agora? Comece a examinar a parte vestibular pelo Romberg. Ok? Não se esqueçam disso. Depois que eu sei que o meu paciente tem liberdade de movimento, a gente vai ver outras formas de examinar o equilíbrio do nosso paciente, em especial agora o equilíbrio dinâmico. Nós vamos colocar o nosso paciente no movimentar, tá? E eu vou ver a marcha do paciente. Tá? Sei que ela está andando bem, por isso eu já vou lá para o outro lado. Se eu tivesse dúvida, eu vou andando do lado do meu paciente para poder garantir que ele não caia, que ele não desequilibre. Tá? Isso. Vamos lá. Primeira coisa, está vendo essa aqui? Vem andando na minha direção normal, como se estivesse na volta para lá, volta também. Joia. Vem na minha direção de novo, só que agora eu queria que você usasse essa linha como se fosse uma corda bamba. No pé, o calcanhar encostado na ponta do seu pé. Isso. Pode ir lá para trás de novo. Pode normal. Isso. Vem agora na minha direção, na mesma linha, só que agora na ponta do pé. Isso. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou dificultando a marcha dela em relação ao equilíbrio. Peço para ela andar no calcanhar agora, peço para ela mudar a marcha de acordo com a situação, para testar o equilíbrio dela. Não tem uma sequência obrigatória, é uma maneira que a gente saiba da independência do paciente. E a última coisa que a gente faz, e precisa fazer isso, é fazer a marcha com o olho fechado. Já eu explico o motivo, tá? Então vem na minha direção, Marcelo, fecha seu olho e eu te aviso na hora que você estiver chegando, tá bom? Pode vir, pode fazer. Beleza. O máximo que a gente puder, a gente usa o máximo, tá?
Nessa hora, o que acontece? O paciente com vestibulopatia, vocês vão estudar isso depois, há lesões irritativas do sistema vestibular, que desviam o paciente para o lado contralateral, e lesões destrutivas do sistema vestibular, que desviam para o lado ipsilateral. Fato é, se o paciente é vestibulopata, ele tem uma tendência ao desvio da marcha para um lado. O olho aberto corrige a marcha do paciente, ele vai andando e por causa do horizonte corrige. Na hora que ele fecha o olho, ele desvia a marcha dele. Entendeu o raciocínio? Aí o que nós precisamos saber é se é uma lesão irritativa ou destrutiva, que nós vamos usar outros dados semiológicos. Entendido o raciocínio? Tem um outro exame, hein, pessoal? Chama sinal da estrela. Como é que a gente examina desse jeito? Há formas diferentes, inclusive uma que está descrita aí na postura de vocês, é um pouquinho diferente, o raciocínio é o mesmo, mas essa forma aí não deixa o paciente, se o paciente tiver instabilidade, ele pode cair se ele fazer desse jeito. Eu vou ensinar do jeito para vocês que ele não vai cair, porque a gente vai dar o suporte necessário para ele, dentro da possibilidade, né? Das duas pessoas. Nós, examinadores, seguramos a mão do paciente desse jeito, tá? Nós apoiamos a mão do paciente. Cuidado, em especial os homens aí, para não levarem o paciente na dança. Esses não parecem uma dança, já vocês vão ver, tá? O que eu faço? Eu estou segurando o paciente aqui simplesmente para dar um apoio para ele, se ele tiver um desequilíbrio durante o exame, tá? Primeira parte do exame, eu explico para o meu paciente com os olhos abertos o que eu quero que ele faça. Passando para não passa a minha direção. Isso. Um para trás agora, joia. Um passo desse jeito que ela fez. Um passo largo e tirando, deixa eu só mostrar aqui, tirando os dois pés do chão. Tem que ir e voltar com os dois, senão o paciente faz assim, ó. E mantém uma base, ele tem a referência daquela base. Ele tem que tirar os dois pés dentro do chão. Tá bom? Faz isso de novo agora, com o olho fechado. Vem na minha direção, volta, mais uma vez, volta, joga. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo levado pelo paciente, eu não estou puxando, só da gente fazer um movimento de leve assim, a gente já leva o paciente, tá? Vamos trocar, vou imaginar que ela está me examinando e que eu tenho uma vestibulopatia, tá? Se eu fechei com o olho aberto, não tem problema nenhum, eu fui para frente e voltei. Na hora que eu fecho o meu olho, vamos supor que o meu desvio seja para o lado direito. Tá? Ao invés de eu dar um passo para frente, eu já começo a dar um passo inclinado para o lado de cá. O examinador vai me acompanhando. Na hora de eu voltar, a mesma coisa, eu vou ter um desvio para a direita. Eu faço assim. O que vai acontecendo? O paciente vai desenhando uma estrela no chão, por isso chama sinal da estrela. Ele, por causa do desvio dele, ele vai se acertando. A gente vai acompanhando o paciente para dar esse apoio, porque se ele tiver perda do equilíbrio, ele pode cair, e vai acompanhando as movimentações que o paciente fizer. Entenderam o raciocínio? Beleza? João. Nistagmo, eu já falei com vocês, a gente examinou o nistagmo lá na motricidade ocular, examinou os nervos oculomotores, terceiro, quarto e sexto nervos. Então a gente já viu se tinha alteração, vestibulopatia pode causar nistagmo também, e qualquer situação que a gente precisa examinar o equilíbrio do nosso paciente. Beleza? Pode ir para frente? Tudo bem com a Então vamos para o nono, décimo e, pela prática, pela facilidade da prática, 12º nervos cranianos, tá? Porque o 12º, nono e décimo, todo mundo está na cavidade oral nesse momento, tá? É difícil para vocês verem de longe aí, eu vou só mostrar a dinâmica do exame, mas vocês têm que lembrar aquilo que a gente precisa examinar. Úvula do paciente está no plano mediano, palato mole e pilares faríngeos. Inspeção passiva e depois a dinâmica. A ascensão do palato, a ascensão da úvula, a abertura dos pilares faríngeos. A língua a gente pede para colocar para fora da boca para ver se o paciente faz a protusão mantendo o plano da língua ou se há algum desvio. Além da própria litoscopia da língua, se tem atrofia, como vocês viram nas fotos. Tá bom? Vamos lá. Isso, coloca a língua para fora. Isso, isso, simples desse jeito. Tá? É inspeção que a gente precisa fazer. O reflexo do vômito, pegamos a espátula e encostamos em qualquer ponto da aura faríngea do nosso paciente. E o paciente vai tirar desse jeito. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? A gente só tem que saber, vocês viram como é que é simples o exame. A gente só tem que saber o que precisa procurar. Tá? Último nervo a examinar então, 11º nervo craniano. Nervo acessório. O acessório, exclusivamente referente, vocês já sabem, nós vamos examinar o trapézio e o esternocleidomastoide, tá? Dado que vocês têm que olhar depois é como é que funciona, como é que é a ação muscular do esternocleidomastoide. Se o meu esternocleidomastoide contrair, para que lado vai rodar na minha cabeça? Vocês poderiam fazer a interpretação do lado da lesão do paciente de vocês, tá? Como é que é a dinâmica do exame? Exame de força muscular.
Pensa no músculo que você quer examinar. Pensa na função daquele músculo. Peça ao seu paciente para fazer aquele movimento. Você ativamente vai fazer o movimento contrário ao que o paciente faz, fazendo a alavanca. Tá bom? Trapézio. Primeiro, não apoia a sua mão aqui, tá? Pode deixar ela encostada, não só com segurar. Levanta seu ombro. Isso, desse jeito. Deixa bem pra cima. Não deixa eu baixar seu ombro, tá? Isso. A alavanca foi a própria marca para mim aqui agora. Né? Como eu fiz contra o eixo do que ela está sentada, eu não preciso fazer a alavanca. Esternocleidomastoide. Pode lá, a alavanca no ombro e a mão no rosto do paciente fazendo a rotação para o outro lado. Vertical. Não deixa eu rodar. Isso. Tudo bem? Simples também. Você já sabe, já tem conhecimento para poder fazer. Só tem que fazer a interpretação depois. Dúvidas em relação ao oitavo nervo, aos nervos cranianos?